Olá, meu nome é Beatriz Moreto de Paula, sou acadêmica do 4º ano do curso de Medicina da Unipar. E o texto em questão é um resumo de revisão, e o nome dele é Tipos de abdômen agudo e suas possíveis causas. Bom, na introdução eu falei um pouco sobre a definição do abdômen agudo. Então, o abdômen agudo é uma síndrome causada por dor abdominal intensa de início súbito, podendo não ser acompanhada de outros sinais e sintomas, e o seu tratamento pode ser ou não cirúrgico, mas tem que ser imediato, então tem que ter uma intervenção médica imediata. O termo abdômen agudo inclui várias subclassificações. Então, o abdômen agudo ele pode ser de origem inflamatória, obstrutiva, perfurativa, hemorrágica ou até vascular isquêmica. Diversos órgãos e aparelhos do corpo podem desencadear algum tipo de abdômen agudo. O objetivo deste resumo é a gente discorrer sobre o que é o abdômen agudo, os tipos e além de falar sobre possíveis diagnósticos etiológicos. Dentre as doenças que podem desencadear algum tipo de abdômen agudo, nós vamos classificar entre essas doenças de acordo com a anatomia do órgão que está localizado no abdômen, se é uma causa intra ou extra-abdominal e seus possíveis fatores desencadeantes. Então, de acordo com a natureza do processo precipitante ao abdômen agudo, nós temos causas ginecológicas, gastrointestinais, musculares, pulmonares, cardíacas, metabólicas, fatores exógenos, urológicos. Tudo aquilo que envolve todos os sistemas do corpo pode desencadear o abdômen agudo. Desse modo, cada tipo de abdômen agudo existem características clínicas diferentes e métodos diagnósticos diferentes. Por isso que é importante nós sabermos como funciona cada tipo, porque daí a gente sabe como vai ser a conduta, a gente sabe como manejar o paciente, se o tratamento vai ser conservador ou cirúrgico. Dentre as classes, agora nós vamos falar sobre cada uma. Então, o abdômen agudo inflamatório, ele vai ser desencadeado por um processo infeccioso, inflamatório, e a causa mais comum é a apendicite aguda, mas ele pode incluir também a colicistite aguda, diverticulite, doença inflamatória pélvica e entre outras doenças que causam uma inflamação da parede abdominal. Já o abdômen agudo obstrutivo, ele vai ser responsável por causar uma obstrução ou uma suboclusão intestinal. E ele normalmente está acompanhado de vômito, náuseas, distensão abdominal. Então, o paciente ele vai ter a parada de eliminação de flatos e fezes, ou seja, uma obstrução intestinal. E nesses casos, normalmente o paciente ele vai apresentar uma cirurgia prévia na história, né? Então, a gente vai colher isso na anamnese e por conta dessa cirurgia pode ter algumas complicações, como brida, que são as aderências intestinais. Elas podem ser as responsáveis por causar a obstrução intestinal e, consequentemente, o abdômen agudo obstrutivo. Bom, já o abdômen agudo perfurativo, como o próprio nome já diz, ele vai causar uma perfuração. Então, por exemplo, uma úlcera péptica perfurada vai extravasar o conteúdo para dentro da cavidade peritoneal. Então, isso vai gerar uma inflamação, toda uma irritação e vai gerar um abdômen agudo. Outras causas também é cisto de ovário roto, muitas vezes a gravidez ectópica rota e entre outras causas também. Em relação ao abdômen agudo vascular isquêmico, o que vai acontecer? Vai ter uma interrupção de fluxo sanguíneo em determinado órgão. Mais comum seria a isquemia mesentérica, que vai ter uma obstrução do fluxo da mesentérica. Isso vai gerar toda uma necrose tecidual, uma perda de função de acordo com o tecido afetado. E por fim, a gente tem o abdômen agudo hemorrágico. Esse abdômen agudo hemorrágico, ele está relacionado com sangramento na parede abdominal. Então, o paciente ele vai apresentar sinais de sangramento, ou seja, hipovolemia, além de outros sinais de dor intensa e tudo mais. E vale lembrar que sempre, quando a gente fala de abdômen agudo, sempre são causas não traumáticas, ok? Então, uma ruptura de aneurisma de aorta abdominal pode ser uma causa de abdômen agudo hemorrágico, por exemplo, um cisto de ovário hemorrágico roto também, e entre outras causas. Como conclusão, é importante a gente saber as características clínicas de cada abdômen agudo, de cada tipo, para a gente direcionar o nosso raciocínio para o diagnóstico e o tratamento adequado, podendo ser ele cirúrgico ou não. É isso, muito obrigada!